Aula de número 2. Eu fiz isso para chiar e para você mesmo. Aula de número 2 de concordância verbal. Aqui nós iremos ver outros casos especiais que merecem atenção para que você não venha a surtar de novo. Uma dupla concordância, expressões, quais de nós, quais de vós, entendendo uma parada. Que essas expressões são formadas por alguns pronomes, né? São formadas por alguns pronomes. Esses pronomes, eles são pronomes geralmente interrogativos, né, demonstrativos ou indefinidos, né? Então, interrogativos com certeza, né? Com certeza, com certeza. Aqui, quando eu tenho essas expressões, se o meu pronome estiver no singular, como é o caso aqui do pronome interrogativo e do pronome indefinido, beleza? O que você tem que entender? Se eu tenho o meu pronome no singular, ao lado desse pronome pessoal, eu tenho concordância única. Então, é qual de nós fará? Algum de vós pedirá. Agora, se o meu pronome estiver no plural, beleza? Se o meu pronome estiver no plural, aí o bicho pega, tá bom? Se ele se apresentar no plural, aí o bicho pega. Aí eu tenho concordância dupla, tipo quais de nós. Ó, o quais, nesse caso, só pelo fato de ter colocado quais de nós farão. Concordando com quem? Deixa eu pegar o verde. Concordando com o quais. Ou agora eu posso concordar com nós. Quais de nós faremos? Concordando com quem? Concordando com nós. Beleza? Olha para mim. Isso aí não aparece tanto em bancas de pequeno prestígio, mas em bancas de grande prestígio, né, como CESP, apareceu poucamente em FGV, FCC e outras bancas medianas. Então, você tem que ficar muito ligado com essa estrutura. Se o meu pronome aparece no singular, então a concordância é com ele, com esse pronome indefinido, com esse pronome interrogativo. Agora, se ele vem no plural, eu tenho concordância dupla com ele ou com o pessoal que o sucede. Tá bom? Mesma coisa, ó. Alguns de vós, eu vou concordar com alguns. Então vai ser, deixa eu pegar o vermelho. Então vai ser alguns de vós levarão. Concordando com quem? Concordando com o alguns. Tá aqui, ó. Opa! Beleza? Agora, como o meu alguns está no plural, então eu posso concordar também com vós. E fica como levareis. Pronto, tá aqui. Levareis, tá aí. Beleza? Não tem mistério. Só que, claro, você vai praticar, fazer questões de concordância, ficar ligado nos simulados, porque eu vou observar a sua caminhada. Olha aí, ó. Sujeito em voz passiva. Opa! Você não pode se esquecer, povo herege, que essa voz passiva, sobretudo, é a voz passiva sintética. Qual é a formação dela? VTD ou VTDI mais um si mais um sujeito paciente. Ok? Ok? Beleza? Esse si aqui é a tal da partícula apassivadora. Só lembrando para você que para chegar à voz passiva, ele já passou também pela voz o quê? Pela voz ativa. Então, é nisso que você tem que se atentar. Ó, muitos apartamentos. Aqui, o nosso sujeito, o que é o nosso sujeito? É muitos apartamentos. Ele é o nosso sujeito. E quem é o núcleo? Apartamentos.
Olha como esse núcleo do meu sujeito paciente, NSP, acorda, ei, acorda, sigla, alerta de sigla, núcleo do sujeito paciente. Quando ele fala para você, herege, deixa eu até colocar aqui, letra A. Quando ele fala para você, muitos apartamentos, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó, muitos apartamentos são alugados. Muitos apartamentos são alugados. Então, se eu tenho esse negócio de muitos apartamentos são alugados, olha como o meu são é plural. Olha como o meu alugados é plural. Entendeu? Então, não faz lógica eu colocar aluga-se apartamentos. Então, vai ser o quê? Alugam-se. Beleza? Então, se lá perto da sua casa o cara estiver colocando lá aluga-se kitnets, peça para ele mudar a placa. É brincadeira, é brincadeira. Eu não posso incentivar aqui um pós-conceito linguístico, é brincadeira. Não faça isso não. Mas faça. Mas não faça isso não. Mas faça. Beleza? Aí, não faça não, é brincadeira. Não se chuan por aqui ou por nenhum lugar esses confrontos. Na verdade, o que não é visto? Esses confrontos. Isso aqui é o nosso sujeito. Então, confrontos aqui, ó, é o meu núcleo do sujeito. Então, o correto é não se veem. E é claro, né, que eu não posso deixar de passar. Isso aqui é um VTD. Isso aqui é uma partícula apassivadora. Isso aqui é um VTD. Isso aqui é uma partícula apassivadora. E lá está o meu sujeito. Beleza? De boa? Né? Chuan, com o passar do tempo, dentro de nossos corações, a forma de ajudar pessoas. Espera aí, o que foi transformado? O que transformou, na verdade? Ó? Aqui, ó. A forma de ajudar pessoas. Isso aqui é o sujeito. Olha o núcleo. Forma. Vou colocar aqui, ó. Núcleo do sujeito paciente. Né? Núcleo do sujeito paciente. Que não deixa de ser um sujeito simples. Não deixa de ser um sujeito simples. Né? Então, aqui tem que ser o quê? Transformou-se. Né? É como se fosse assim, ó. A forma de ajudar pessoas transformou-se. Mas não é pessoas, não. O que transformou não foram as pessoas, é a forma. Desculpa ter gritado. Ah! Entendeu? Então, é a forma. Cuidado, tá bom? Transformou-se. E claro, eu não posso deixar de vender meu peixe. Eu tenho VTD, eu tenho APA, eu tenho com o passar do tempo, um adjunto adverbial de tempo dentro de nossos corações. Eu tenho adverbial. Eu amo sintaxe. Tá aí, ó. Não quer dizer que eu saiba. E a letra D é a mesma frase, mas com um adendo final. Qual é o adendo, Tite? Com o passar do tempo, dentro de nossos corações, a forma de ajudar pessoas e o modo de convencê-las. Ó, aqui, ó, é o núcleo de número 1. Aqui, ó, é o núcleo de número 2. Então, já mudou. Ó, transformaram-se. Não vou deixar de vender meu peixe. Eu tenho um VTD. Aqui é uma PA. E tudo isso aqui que você está vendo é o nosso sujeito. Beleza? Tudo isso que você vê agora é o nosso sujeito. Tá bom? É assim. Sujeito. Se você tem aí o seu sujeito, tudo facilita. Por isso a importância de você ficar ligado sempre no sujeito. 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 Agora nós vamos para verbos especiais.
E é claro que eu não poderia deixar de falar desse verbo sem primeiro falar do verbo haver. Já falamos dele em outros carnavais, né? O que você tem que fazer? Todas as vezes que você tiver com o verbo haver, você vai imaginar que no lugar dele pode entrar o verbo existir, pode entrar o verbo acontecer mentalmente e também o verbo ocorrer. Se a substituição der bom, quer dizer que o verbo haver é impessoal. E o que é um verbo impessoal? Como o próprio nome sugere, o verbo impessoal é um verbo sem pessoa. Sem pessoa. Se é sem pessoa, é sem sujeito. Em tese, ele fica no singular. Por que em tese? Hoje ainda, Schwein, novas versões para essa história. Dá para trocar o verbo haver por algum desses verbos aí? Dá para dizer, por exemplo, hoje existirá novas versões? Dá. Hoje acontecerão novas versões? Dá. Hoje ocorrerão novas... Ixi, dá. Só basta substituir por um. Se você substituir por dois, é melhor ainda. E se você substituir por um e der certo, 2 é bom demais, né? 3 é o ideal, mas o 1 também é o ideal. Então, dá para você entender. Deu para substituir, então é hoje ainda haverá. E é claro que eu não vou deixar de vender meu peixe, porque eu tenho aqui um VTD, e esse novas versões para essa história, eu tenho aqui um objeto direto. Não vamos fazer isso, cansei. Schwein ainda... Esta semana, algumas reuniões, ó, mesma coisa. Deve haver ou devem haver? Verifica. Devem existir reuniões? Dá. Devem ocorrer? Dá. Devem acontecer? Dá. Então, o verbo haver, ele passa essa impessoalidade também para o verbo auxiliar. Então, é um erro grande você colocar, por exemplo, devem haver. Tem que ser como? Deve, porque o verbo haver passa a impessoalidade para o verbo auxiliar. Beleza? Sei que Schwein outros fatos importantes no caso. Poderão existir outros fatos, poderão acontecer outros fatos, né? Poderão ocorrer outros fatos. Deu para substituir? Deu. Então vai ser o quê? Poderá haver. Nada de poderão, né? Agora, perceba que o verbo haver, ó, ele saiu da sua posição de mandão. Agora, ele é um verbo auxiliar. Enquanto que o chamado é o verbo principal. Não se esqueça, na locução verbal, o verbo principal ele vem numa das formas nominais do verbo, tá bom? Então, o verbo haver como verbo auxiliar, ele é um verbo que, na verdade, pede o seu poder de comando. Aí você não tem como substituir por esse negócio aí de existir, acontecer e ocorrer. Não vai cair nessa, herege! Então, aqui nós teremos o quê? Nós teremos um sujeito. Sujeito aqui, quem é que havia chamado a testemunha? Claramente, a testemunha aqui, ó, é um objeto direto. Aqui eu tenho um VTD. E o meu sujeito aqui, ó, é os promotores. Os promotores é plural, né? O que eu vou fazer? Pluralizar. Cedo haviam chamado a testemunha os promotores. Em outras organizações, os promotores haviam chamado a testemunha. Os promotores haviam chamado a testemunha. Beleza? Nesses casos em que o verbo haver ficou no singular, que é o caso da letra A, que é o caso da letra B, que é o caso da letra C, eu tenho em todos eles oração sem sujeito. Beleza? O, S, S. Ou sujeito inexistente. Nós vimos isso na aula de sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Dá no mesmo, tá bom? Aqui na letra D, não. É o mesmo verbo haver, mas ele foi aplicado com isso. Isso também acontece com verbos que indicam fenômenos naturais, né? Porque com esses verbos que indicam fenômenos naturais, você precisa ficar ligado.
Como se eu ficar ligado? Esses verbos que indicam fenômenos naturais são verbos que por si só já nascem com impessoalidade. Mas você pode, por conotação, mudar isso. Vamos ver. Aqui só pode ser chove. Não tem por que ser outra coisa. Chove demais por aqui. Na letra F, na seção ordinária, chuan afronta. Ó, não está chovendo água. Na letra F de fé, não está chovendo água. Não está chovendo chuva. Não está. Isso quer dizer o quê, Tite? Que o verbo chover foi aplicado conotativamente, em sentido figurado, em sentido ilógico. E ele tem um sujeito aqui, ó, afrontas. Então aqui vai ser o quê? Choveram. Choveram afrontas. Olha que legal. Isso pode acontecer com qualquer outro verbo aplicado conotativamente. Não surta, bora. Não surta agora. Olha o que diz aqui. 2 semanas que não vejo Juquinha. O verbo fazer, obviamente indicando tempo, é um verbo que vai ficar claramente no singular. Não tem para onde correr. Esses verbos impessoais aí são verbos que vão ficar no singular. Não adianta você falar, eu não concordo. A questão não é concordar, amado. A questão é fazer o que tem que ser feito. Né? Vamos ver. Faz 2 semanas que não vejo Juquinha. Só pode ser faz. Beleza? Invernos rigorosos aqui, ó. 2 semanas é o tempo. Invernos rigorosos é o tempo. Então aqui vai ser faz. Não se deixe levar pela marcação no plural. Essa marcação é satânica. O cara vê 2 aqui, o cara vê semanas, o cara vê invernos, o cara vê rigorosos. A letra I aqui, ó. Schwein, verões intensos. Olha aí, ó. Verões intensos. Aqui, verões é tempo. Então tem que ser está fazendo verões intensos. Beleza? Tranquilo? Ontem, Schwein, 5 anos os gêmeos. Olha para mim. Agora, o verbo fazer não indica tempo, ele tem sujeito. Olha aqui quem é o sujeito. Ó. Quem é que fez 5 anos? Não é os gêmeos? Eu te pergunto, gêmeos não é plural? Olha o pluralzão aí, ó. Então, é ontem. Os gêmeos o quê? Fizeram 5 anos. Se você realmente arrumar, vai ser ontem, fizeram 5 anos, ó. De raiva, o chefe da sessão. O verbo trovejar aqui não é o trovão. Não. Aqui o sujeito é quem, ó? É os chefes de sessão. Então vai ser o que aqui, ó? Trovejaram. Coloque em ordem direta. Os chefes da sessão trovejaram de raiva, né? Olha aqui, ó. Agora o outro verbo, que é o verbo bater. Que ele, nesse caso, ó, esses verbos aqui que você está vendo, ó, bater, soar e dar, são verbos que, na verdade, vão fazer uma concordância. Por quê? Porque eles estão fazendo indicação de hora. Entendeu? É indicação de hora. Então, é bom você ficar ligado. Né? Enfim. Vamos ver como é que fica. 3 horas no sino da matriz. Note que no sino da matriz é o lugar onde bateu. Então, adjunto adverbial de lugar. 3 horas aqui é o sujeito. Então, o verbo concorda com o sujeito. Como é que vai ser aqui? Aqui vai ser bateram. Bateram. 3 horas bateram no sino da matriz. Ou seja, concordam com a expressão indicativa de hora.
de hora. Beleza, herege? Bora. 4 horas o relógio da praça. Olha a diferença de o cara colocar no relógio e o cara colocar só o relógio. Não sei se você percebeu, mas aqui, ó, é o nosso sujeito. Certo? O relógio da praça bateu 4 horas. O relógio da praça bateu 4 horas. Né? Agora veja que aqui na letra N já voltou no relógio. Por quê? Porque esse no relógio é indicativo de lugar. São detalhezinhos que a sintaxe vai ajudar você. Então o sujeito vai ser o quê? 2 horas. Tá bom? Então fica 2 horas, agora soaram. Soaram 2 horas, ou seja, 2 horas soaram no relógio de Juquinha. E na letra O, né? Aqui é na igreja. Aí. Então, a nossa expressão de hora vai funcionar como o nosso sujeito. Então, fica como deram 9 horas na igreja da casinha. Você viu o verbo haver, você viu o verbo fazer, você viu o verbo que indica fenômeno natural, indicando fenômeno natural, não indicando fenômeno natural. Cara, você tá vendo tudo. Pense num lugar completo, herege. Vamos ver o que nos aguarda. Verbo ser e suas peculiaridades. Agora, vamos para a parte do verbo ser e suas peculiaridades, que são peculiaridades importantíssimas para você saber. Primeiro, ó, tudo chuai mentiras. Quando o meu verbo ser, ele estiver ligado, quando o sujeito for representado por alguns pronomes, tudo, e o seu antônimo, nada. Isto, que é um pronome demonstrativo, aquilo que é um pronome demonstrativo, naturalmente você vai concordar com esses pronomes. Então, o que você vai dizer? Vou concordar. A recomendação gramatical é que você concorde com o seu predicativo preferencialmente. Então, vai ser o quê? Tudo eram mentiras. Isto são verdades. Aquilo são esperanças. Beleza? Se o meu sujeito for representado por esses pronomes, que no caso é o tudo e o nada indefinidos, isto e o aquilo que são demonstrativos, o verbo vai concordar com o PS, que é o predicativo do sujeito. Eles são verbos de ligação, né? E você vai ver que o PS ele está como no plural. Plural. Complicado. Aí, da mesma coisa acontece com o predicativo se o meu sujeito indicar coisa, que é o caso de cama, causa e salvação. Cama, causa e salvação. Se ele indica coisa, né, você também vai concordar com o PS. Então fica como? A cama são umas palhas, a causa eram seus projetos e sua salvação são seus pactos. Concorda com o PS, que é plural, concorda com o PS, que é plural, e concorda com o PS, que também é plural. Beleza? Tranquilo? A mesma coisa se dá quando eu tenho, né, essas ideias de hora. Você vai concordar com a expressão de hora. No caso aqui são 2 horas, então você vai dizer são 2 horas. Agora é meio-dia. Por quê? Olha para mim. Você tem que ver qual é o horário que você vai falar. Então não são 1h30, é 1h30, é 1h40, é 1h50, é 1h55, é 1h57, é 1h58, é 1h59, são 2 horas. O verbo ele vai se deslocar de acordo com a expressão de hora.
Aqui, o que eu tenho é uma questão de dia, né? Eu posso dizer que hoje são datas, né? Hoje são 19 de novembro se eu concordar com 19. Se fosse 1º de novembro, seria hoje é. Mas o que eu posso fazer também? Aqui eu posso também colocar o é. Se eu imaginar que a palavra dia está implícita. Então eu vou dizer hoje é dia 19 de novembro. Hoje é dia 19 de novembro. Se essa palavra dia vier implícita, vou colocar aqui para você, herege, se vier implícita. Aí, meu irmão, se ela vem implícita, é tchau e bênção, não tem para onde correr. Então você pode dizer, hoje são 2 de dezembro, hoje é 2 de dezembro. São para concordar com 2 é entendendo que a palavra dia está implícita, né? Inclusive, o dono dessa variabilidade é o professor Celso Pedro Luft. Bacana? 10 metros de tecido. 10 metros de tecido. É muito, é pouco. Aí, o que você tem que falar? Aí, meu irmão, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem para onde você correr. E nesse tipo de caso, você tem que entender que o verbo ser, ele também pode indicar além que você viu, quando o sujeito, né? Quando o sujeito, ele concordando com o predicativo, né? Quando o sujeito é pronome estudo, nada, indefinido ou demonstrativo, quando é coisa, quando é expressão de hora, quando é data. Agora você tem também, ó, distância ou até mesmo tamanho, junto das expressões é pouco, é muito. Vamos ver o que esse cara quer dizer pra gente aqui. Aí você tem que ver que o verbo ser ele fica no singular, quando tem esses termos, é muito. Pouco. Nada. Bastante. Mais e outras mais aí. Então, 10 metros de tecido é pouco. Por quê? Porque o verbo vai concordar com o PS. Tá bom? Beleza? Então, você não vai concordar com os 10 metros. Beleza? Ó, da casa à fazenda, léguas. Aí você vai fazer o quê? Com a mesma ideia de distância. Porque você vai dizer o quê? Da casa à fazenda, se você parar para observar melhor, né, você tem aqui 2 léguas, que é a distância. E aí? Como é que você vai fazer isso aí? Simples. Da casa à fazenda. Concordância especial, né? Da casa à fazenda. Então, pensa, o verbo ser fica no singular, beleza? Tá bom? Singular. Da casa à fazenda. Aí o cara vê assim, ó. É 2 léguas. Daqui ao curso é quilômetros. Olha que coisa louca aí. Entendeu? Se esses termos forem seguidos, aí você vai ter que ver essas especificações. Então, nas especificações, você vai concordar com o PS. Então, daqui ao curso, são quilômetros. Entendendo que a especificação aqui é quilômetros, ó. A mesma coisa. Se a especificação foram 2 léguas, então, da casa à fazenda, são 2 léguas. Percebeu? Essas distâncias aí, você vai fazer a concordância com a distância. Indicação de hora, de data, tempo, distância, ele vai concordar com o predicativo. Se fosse daqui ao curso é 1 quilômetro, então ele concorda com 1.
mas como é daqui ao curso, são quilômetros, ele trabalha de forma indeterminada, então eu vou ter aí o meu plural. Beleza? Fechamos a concordância, suou, né? Nada como a prática para que você fique cada vez mais alinhado e afinado nesse assunto. Acabamos por aqui. Próximo assunto, regência. Ó, uma coisa muito boa estará aguardando você. Tchau! Até a próxima aula!